a criatura que foi vista nos corredores do Vaticano. Olá, pessoal! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje você vai conhecer um relato que nunca foi divulgado publicamente, mas que circula discretamente entre pessoas que, em algum momento, estiveram ligadas aos bastidores do Vaticano. O que você vai ouvir agora não é uma teoria qualquer. É uma experiência pessoal, contada por alguém que teve acesso ao interior da instituição mais fechada do mundo. E o que ele descobriu pode mudar completamente a forma como você enxerga o que realmente acontece dentro da igreja. O nome dele é Fábio Contini, um jovem italiano apaixonado por história e arqueologia religiosa que jamais imaginou que sua carreira o colocaria frente a frente com algo que ele até hoje não consegue explicar. Tudo começou em meados de 2006, quando Fábio, recém-formado em História Antiga pela Universidade La Sapienza, em Roma, foi aceito como estagiário voluntário no Arquivo Apostólico do Vaticano. Naquela época, o local ainda era conhecido por seu nome mais temido e respeitado, Arquivo Secreto Vaticano. Seu trabalho inicial parecia simples, quase burocrático: acompanhar estudiosos credenciados, digitalizar documentos antigos, auxiliar na organização de manuscritos e fazer pequenas traduções de textos datados dos primeiros séculos do cristianismo. A maioria dos documentos estava em grego, koiné, latim vulgar e aramaico, muitas vezes tão deteriorados que era necessário usar luvas especiais e ferramentas de conservação para manuseá-los sem causar danos irreversíveis. Desde o primeiro dia, Fábio percebeu o rigor e a disciplina do ambiente. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som ocasional das impressoras de digitalização e dos passos apressados de monges e pesquisadores. Os corredores eram frios, revestidos por paredes de pedra antiga, com prateleiras altas repletas de códices protegidos por vidro. Havia sempre uma sensação de reverência, não apenas pelos textos preservados, mas pelo próprio espaço, como se ali existisse uma presença silenciosa que observava tudo atentamente. O controle era absoluto, nada de celulares, gravadores ou qualquer equipamento externo. A vigilância era feita por guardas discretos, mas visivelmente atentos. Nos primeiros meses, a rotina de Fábio foi monótona, ainda que intelectualmente estimulante. Ele teve acesso a obras que muitos estudiosos jamais conseguiriam consultar em toda a vida. Estava empolgado, mas ao mesmo tempo se sentia como se estivesse lidando com algo que não deveria ser completamente desvendado. Era como se parte do conhecimento ali guardado tivesse sido intencionalmente enterrado, não apenas pelo tempo, mas por vontade direta da igreja. Apesar dessa intuição incômoda, Fábio seguia com seu trabalho, tentando manter a mente focada nas tarefas diárias e evitando levantar suspeitas sobre qualquer curiosidade fora do esperado. Mas foi justamente essa curiosidade que o levou a notar pequenas incoerências. Havia setores dentro do arquivo cuja existência não era reconhecida oficialmente nos mapas internos. Portas que apareciam fechadas em todos os documentos, mas que em certos momentos estavam destrancadas, revelando corredores escuros que pareciam levar a outras áreas ainda mais restritas. Fábio chegou a presenciar pessoas circulando por esses locais, sempre discretas, sem crachá, com roupas diferentes das dos religiosos. Algumas usavam ternos escuros, outras vestes que lembravam túnicas. A princípio, ele pensou que fossem especialistas externos, talvez historiadores convidados, mas logo percebeu que ninguém falava sobre eles. A maior parte dessas figuras passava despercebida pelos demais, como se fossem invisíveis à rotina institucional. Fábio observava em silêncio, tomando notas mentais. Certo dia, enquanto organizava uma caixa com códices para a sala de transcrição, percebeu algo incomum. O ambiente estava mais silencioso que o habitual, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Ao olhar para o fim do corredor 6, viu uma figura atravessando lentamente, vindo de um setor que, em tese, deveria estar trancado. Era um homem alto, vestindo uma túnica escura, quase negra, que parecia absorver a luz ambiente. A primeira impressão foi a de que se tratava de um cardeal
ou de algum alto funcionário da Cúria Romana. Mas havia algo estranho naquele homem. Ele caminhava de maneira rígida, sem mover os braços, com passos tão leves que não produziam eco sobre o piso de pedra. A postura era excessivamente ereta, quase artificial, como se estivesse sendo guiado por algum tipo de mecanismo invisível. Fábio paralisou. Não sabia explicar o porquê, mas sentiu um calafrio intenso. Algo dentro dele reagia àquela presença de forma visceral, como um instinto de autopreservação ativado sem motivo aparente. Tentou disfarçar, olhando para seus papéis, mas seus olhos voltaram automaticamente para a figura. Quando o homem passou por ele, Fábio sentiu uma mudança na temperatura do ambiente. O ar parecia mais gelado, como se a figura arrastasse consigo uma corrente fria. Foi então que ele percebeu os detalhes. A pele do homem era excessivamente pálida, quase translúcida, sem nenhuma imperfeição. Não havia rugas, nem pelos, nem marcas visíveis. O cabelo era muito claro, de um loiro quase branco, que sob a luz das luminárias amareladas parecia reluzir como fios metálicos. Mas o que mais o perturbou foram os olhos, de um azul absurdamente claro, como cristais. Não refletiam a luz. Pelo contrário, pareciam absorvê-la. Aquela sensação foi imediata. Não havia emoção naquele olhar, nenhum tipo de expressão humana. Não era frieza, nem arrogância. Era algo diferente, como se aquele ser estivesse ali apenas por uma função específica, e nada além disso. Fábio teve a impressão de estar diante de algo que não se encaixava no conceito de pessoa. Era como observar uma imagem tridimensional que imitava um ser humano, mas que não possuía alma. A figura continuou andando, desaparecendo na penumbra do corredor. Fábio ficou imóvel por alguns segundos, tentando compreender o que havia acabado de presenciar. Durante o resto do dia, Fábio não conseguiu se concentrar no trabalho. A imagem daquele ser não saía de sua mente. Havia algo profundamente errado com tudo aquilo, e ele precisava de respostas. Naquela mesma tarde, decidiu conversar com 2 funcionários antigos do local, um da equipe de manutenção e outro responsável pela segurança interna. Ambos estavam acostumados a lidar com os corredores mais isolados do Vaticano e provavelmente já teriam visto muita coisa ao longo dos anos. Fábio foi direto ao ponto, sem rodeios. Descreveu exatamente o que havia presenciado. Quem é aquele homem que passou hoje pelo corredor 6? Alto, de túnica escura, cabelos muito claros, perguntou ele, tentando manter a voz firme. Os 2 trabalhadores trocaram olhares breves, como se já soubessem do que se tratava. O segurança foi o primeiro a responder num tom baixo. Ah, aquele... Ele aparece de vez em quando, sempre que algum documento importante é descoberto. Fábio franziu a testa. Como assim? Aparece de vez em quando? Ele é da igreja? O funcionário da manutenção respondeu com um encolher de ombros. Não sabemos. Ele não usa identificação. A resposta seguinte foi ainda mais intrigante. Mas já foi visto entrando em reuniões privadas com o Papa. Nunca fala muito, só ouve e decide. Fábio sentiu um aperto no peito. As palavras ecoaram em sua mente de forma inquietante. Decide, repetiu em voz baixa, quase sem perceber. O segurança assentiu, como se aquilo fosse o mais natural possível. É ele quem orienta os padres sobre o que deve ou não ser divulgado. O jovem historiador sentiu um leve tremor nas mãos. Estava lidando com algo muito além do que poderia imaginar quando aceitou aquele estágio. A expressão dos 2 homens era de total naturalidade, como se aquele ser fosse apenas mais um entre os muitos elementos incompreensíveis dos bastidores do Vaticano. Mas Fábio sabia que havia algo errado. E naquele instante, algo dentro dele mudou. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Era como se, ao mencionar aquela figura, tivesse cruzado uma linha invisível. Uma linha da qual não haveria mais retorno. Fábio não dormiu naquela noite. Mesmo deitado em seu pequeno quarto alugado em Trastevere,
Com as janelas fechadas e os ruídos abafados da cidade ao fundo, sentia-se exposto. A figura daquele homem, ou seja lá o que fosse, continuava vívida em sua mente. Ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que talvez fosse apenas uma ilusão causada pela iluminação difusa ou pelo cansaço acumulado. Mas havia algo mais profundo naquela lembrança, algo que não se desfazia com lógica, como se seus olhos tivessem visto algo que sua mente ainda se recusava a aceitar. No dia seguinte, retornou ao arquivo mais cedo que o habitual. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Verificou o acesso ao corredor 6, releu registros de entrada, cruzou nomes, horários e datas. Nada. Nenhum registro daquela figura, nenhuma anotação sobre visitas externas, nenhum nome incomum no sistema. Tudo indicava que aquela pessoa, ou entidade, jamais esteve ali. A ausência de provas, no entanto, só aumentava seu desconforto. Era como se estivesse lidando com algo propositalmente fora da realidade documentada. Foi nesse momento que Fábio passou a observar com mais atenção as movimentações ao seu redor e percebeu que a presença daquele homem se repetia. Em intervalos irregulares, surgia discretamente após a chegada de novos documentos vindos de escavações no Oriente Médio ou de arquivos resgatados em missões arqueológicas secretas. Nunca falava, nunca se anunciava, apenas aparecia, atravessava os corredores com seu andar silencioso e desaparecia novamente. Sempre com o mesmo olhar opaco e distante, e cada vez que ele surgia, algo era trancado. Algo era selado. Com o tempo, Fábio começou a mapear os momentos em que o Vaticano parecia mudar o tom de certos discursos oficiais. Descobriu que datas específicas coincidiam com a aparição daquele ser. Em uma ocasião, um manuscrito apócrifo foi transferido para um setor isolado, e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Em outra, um códice atribuído a um dos primeiros mártires cristãos simplesmente sumiu do sistema de digitalização, substituído por uma nota vaga, revisão arquivística. E todas essas alterações vinham sempre após a passagem daquele homem pelos corredores. Certa tarde, Fábio ouviu um sussurro vindo da sala de restauração. 2 monges conversavam em voz baixa, sem perceber sua aproximação. Um deles mencionava a figura misteriosa como aquele que vem quando o céu se agita. Essa frase ficou marcada em sua mente. Tentou compreender o que significava. Estaria o Vaticano escondendo algo não apenas terrestre, mas cósmico? Isso o levou a uma pesquisa obsessiva sobre o Observatório do Vaticano, estrutura científica mantida pela Igreja há mais de um século, com bases em Roma e também no Arizona, nos Estados Unidos da América. Oficialmente, a função do observatório é estudar estrelas, planetas e corpos celestes. Mas quanto mais investigava, mais estranhas pareciam as conexões. Por que a Santa Sé manteria uma base de observação tão cara, tão isolada e com uma equipe científica altamente treinada, se o interesse da Igreja sempre foi mais espiritual do que científico? Que tipo de fenômeno justificaria tal investimento? E mais ainda, por que esse observatório estava ligado a uma ordem religiosa específica, composta por membros que, além de cientistas, faziam votos de silêncio sobre suas descobertas? A partir desse ponto, Fábio passou a ter dificuldades para dormir. Começou a sonhar com corredores que se estendiam indefinidamente, iluminados apenas por tochas antigas. Sonhava com câmaras subterrâneas, onde vozes ecoavam em línguas que ele mal reconhecia, mas que soavam familiares. Em muitos desses sonhos, via a figura do homem de olhos translúcidos, imóvel, observando o céu através de uma janela circular, como se aguardasse algo. E ao acordar, sentia a mesma coisa. A impressão de que havia algo em sua casa, algo que estava com ele. Certa noite, enquanto escovava os dentes, Fábio olhou para o espelho do banheiro e sentiu um leve atraso no reflexo. Por um instante, teve certeza de que sua imagem piscara 1 segundo depois do seu próprio gesto. Foi um momento mínimo, quase imperceptível.
mas o suficiente para fazer sua pele se arrepiar inteira. Deixou a escova cair, girou rapidamente e acendeu todas as luzes. Nada. Estava sozinho, mas a sensação persistia, como se uma presença invisível o acompanhasse. E o pior, como se essa presença estivesse dentro dele e não fora. Com medo de ser desacreditado, ou pior, de atrair represálias, decidiu escrever tudo o que viveu. Em um caderno antigo, encapado em couro, registrou todos os detalhes, desde seu primeiro dia no Vaticano até a última vez que viu aquele ser cruzar um corredor. Para evitar que o caderno fosse descoberto, escondeu-o entre documentos que ele mesmo havia classificado como revisão linguística. Era um título genérico, mas suficiente para manter a curiosidade de outros longe. Ali, Fábio escreveu sua última anotação. Nem tudo que parece humano é, e nem tudo que é invisível aos olhos deixa de existir. Depois disso, Fábio pediu seu desligamento. Alegou questões de saúde e retornou para a casa dos pais, no interior da Itália. Nunca mais falou abertamente sobre o que viu. Recusou entrevistas, convites acadêmicos, até mesmo ofertas de editoras interessadas em seus relatos. Dizem que abandonou completamente a carreira e hoje vive de forma reclusa, longe de qualquer cidade grande, sem acesso à internet. Mas entre os poucos que ainda têm contato com ele, todos dizem a mesma coisa: ele nunca mais foi o mesmo. A história chegou até mim por meio de um professor aposentado da própria Universidade La Sapienza, que ainda mantinha correspondência com Fábio. Ele me mostrou trechos copiados à mão do caderno original e, embora não tenha permitido fotografias, descreveu com precisão os relatos ali contidos. Segundo ele, a preocupação de Fábio não era com sua segurança. Era com aquilo que poderia ser revelado caso as pessoas certas lessem o que ele escreveu. Porque, nas palavras dele, há coisas que não pertencem ao conhecimento humano. O mais assustador, no entanto, foi a última coisa que esse professor me disse antes de se despedir. Fábio escreveu que, desde então, ao olhar para espelhos, evita encarar seus próprios olhos. Ele teme ver algo refletido ali que não deveria estar presente. E mais ainda, teme ver os olhos daquele homem onde deveriam estar os seus. Essa frase me assombra até hoje, porque se for verdade, então aquilo que Fábio viu não ficou nos corredores do Vaticano. Pode ter atravessado o vidro, pode ter atravessado ele. O Vaticano nunca comentou oficialmente sobre nada disso. Nunca reconheceu a existência de qualquer pessoa sem identificação circulando por áreas restritas. E, como sempre, qualquer tentativa de investigação mais profunda esbarra em silêncio ou em respostas protocolares. Mas se há algo que aprendi com esse relato, é que o maior segredo do Vaticano talvez não esteja em um documento. Talvez esteja andando entre os corredores, observando, decidindo. E talvez, só talvez, o que vemos como fé ou como dogma seja, na verdade, uma forma sutil de controle. Um mecanismo cuidadosamente construído para manter afastado aquilo que não podemos compreender. Aquilo que, como Fábio escreveu, não é humano, mas sabe se disfarçar como tal. Hoje, ao lembrar dessa história, percebo o quanto ainda ignoramos sobre o que está escondido sob a superfície da fé institucionalizada. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Você acredita que o Vaticano guarda segredos que jamais serão revelados? Já ouviu falar de algo parecido? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum relato como esse. E lembre-se, nem todo conhecimento é feito para ser compartilhado. Alguns foram feitos para serem guardados. As 7 chaves.